interferência muito grande desse tipo de situação em relação a jogadores. Tira antes, tira depois, tira no intervalo. Eu acho que os jogadores precisam se posicionar em relação a isso. Não, eu não vou sair, eu vou ficar até o final, entendeu? Para que possa ter, porque talvez seja muito cômodo, né? Também, vou te tirar, não sei o que, e ele já fica na dele, abre, lava as mãos, entendeu? Não, tem que ficar até o final, né? Eu acho que, inclusive, o próprio Felipe, né, no jogo de quarta-feira, ele fala que talvez tenha feito uma avaliação. Porque, por exemplo, se você vai poupar, retira do banco. Poupa mesmo, né? Deixa em casa, na televisão, tranquilo. Se você bota no banco, existe a possibilidade, como aconteceu, de você ter que usar em função do que está acontecendo na partida no placar. Aí você obriga a quem deveria ser poupado a colocar um ritmo muito maior, porque está perdendo de 2-0. Então, eu não consigo entender até hoje por que nada contra fisiologista, pelo amor de Deus, mas dizer, não, esse aqui vai isso, vai aquilo. Não tem gol de falta, porque antigamente se batia 60 faltas e não tinha problema. Hoje não pode, porque a perna fica pesada, isso, não sei. Esse tipo de coisa. E acho que os jogadores precisavam se posicionar em relação a isso. No caso do Ferreirinha, o Ferreirinha tem um histórico de lesões, né? Desde de muito cedo na carreira. Então, eu acho que talvez o São Paulo estava tentando cuidar desse atleta para poder contar com ele por mais tempo. Agora, realmente, se o jogador está se sentindo bem no meio de um jogo em que ele já fez 2 gols, uma Libertadores, ele jogando era o cara do jogo, o cara do jogo, uma Libertadores jogando em casa. Não é que ele foi tirado porque antes de entrar em campo, antes do jogo começar, a fisiologia entendeu que esse jogador estava próximo de uma lesão e aí o técnico decidiu deixar ele no banco. Eu acho que no jogo de ontem, que ele estava atuando muito bem, se sentindo bem em campo, e ele saiu satisfeito. Me parece que foi avisado antes da partida, né? Tu vai jogar só uns 70 minutos, alguma coisa assim, porque a gente tem que cuidar de você. Mas ele é um jogador que estava sendo tão importante na partida. Então, é curioso mesmo, assim, sabe? Mas não foi só essa mudança. Acho que as outras mudanças também do São Paulo. O São Paulo não voltou bem para a segunda etapa. Então, o Aliança Lima voltou melhor, marcando muito mais forte. O São Paulo acabou perdendo um pouquinho de marcação, perdendo consistência. Depois colocou só meninos do meio para frente para dar uma resposta. O Lucas, né, ponta direita, entrou muito bem, tem talento, deu para ver que ele tem talento, mas é uma Libertadores. É difícil, você tem que saber jogar essa partida. Então, um jogo que o São Paulo deixou escapar. Talvez eu acho que pela superioridade do primeiro tempo e com o placar que foi feito, baixou um pouquinho a guarda. É normal, né? Pode ser. Imagens da partida, a gente está acompanhando agora. Rick, eu também quero te ouvir. Acho bastante interessante isso que o Júnior traz sobre ouvir o jogador e respeitar o jogador sobre seu próprio corpo, porque nunca tinha me ocorrido isso. E se o jogador discorda dessa decisão? Não estou, de forma alguma, sugerindo que haja divergência entre atletas e fisiologistas. Eu só estou dizendo que pode acontecer, ou poderia, do atleta falar, não, eu não quero me poupar pensando numa possível, ou me poupar preventivamente, né? Pensando na possibilidade. Nunca tinha pensado nisso. É claro que o maestro traz um ponto muito interessante, que a ciência está aí para ajudar. Óbvio, para somar. Para somar. Claro. Mas ela não pode ser o definidor do que o meu corpo eu conheço. Ela pode falar, Henrique, cuidado ali e tal. Mas aí que está a questão do Ferreirinha. Se ele já tem esse histórico, né, que a Jéssica falou, se ele já tinha uma predisposição a ser tirado. Não poderia ter acontecido antes? Como é que você sabe se 5 minutos ou 60 minutos ele vai estourar? Essa é a minha indagação, entendeu? Porque a mesma frequência de movimento que ele vai fazer com 5, ele vai fazer com 60, com 75, com 70. Mas aí ele já está mais cansado, já está mais desgastado. Ok, pode ser, mas ele também poderia estar no primeiro pique e ele sentir. Então, assim, tem algumas coisas que não encaixam. Enfim, tirando essa questão, falando sobre o São Paulo, tem algumas coisas que, claro, o Zubeldia ele não tem o material necessário que ele queria ter nesse momento. Principalmente sem Lucas e sem Oscar. Então ele traz novamente o Luciano, que mais uma vez foi abaixo ontem, mesmo no primeiro tempo foi pouco participativo, né? E o Caleri, que na minha opinião também é um começo de ano muito ruim, muito ruim. E a indignação dos torcedores é porque que o André não está jogando. O André é artilheiro do São Paulo na temporada, faz bons jogos, entra às vezes e consegue ainda fazer gols. E o Zubeldia opta pelo Caleri. E esse gol, uma falha de marcação muito grande.
Nossa, muito ele grande. sozinho, ele tá livre de Só que marcação. aí, Jéssica, entra naquilo que eu e o Maestro, a gente é inteligente para ter uma leitura, e você também, e a Mari. Quando você tira o melhor jogador do campo no intervalo e põe um lateral esquerdo no lugar dele, você está convidando o time para fazer o quê? Opa, peraí, estou satisfeito com esse resultado, agora você pode mudar a sua rotação, você pode vir me atacar. Porque eu estou falando para você, opa, eu tirei o meu atacante, eu estou colocando um lateral esquerdo. Ah, mas não tinha outro ponta? Tinha. Tem o Rian Francisco, que está no banco. Tinha outro. Tem o próprio André, que poderia colocar 2 atacantes. Ele tinha outra forma de substituir. E ele achou melhor ele tirar um atacante, que era o atacante, o dono do jogo, e colocar um lateral esquerdo. Essa é o ponto de vista do torcedor. Por que ele fez isso? Sendo que ele poderia continuar atacando, ele poderia continuar sendo letal, poderia continuar colocando o Alianza Lima com todo o recuado, não. E aí foi o que aconteceu. O Alianza Lima começa a entender o jogo, a ter espaços, e aí entra aquilo que o Mais falou, entendendo que o São Paulo está satisfeito com 2-0. E realmente é legal, porque entra aquilo que eu falei na outra semana. A atmosfera do São Paulo na Libertadores é totalmente diferente de qualquer outro campeonato que o São Paulo dispute. O torcedor ele quer sempre vencer e ele sempre vai incentivar. Mas quando ele vê que as modificações do seu treinador não estão condizendo com aquilo que ele quer, aí, meu filho, acontece o que aconteceu. Aí começa a se perder, toma logo o primeiro gol, aí começa a trazer o time do Alianza e 2-2 chega a acontecer. E ainda teve chance no finalzinho de vencer o jogo. O próprio Lucas, o próprio Lucas antes sai numa diagonal, e aí vem a juventude do menino de não ter, né, a tranquilidade necessária para fazer o gol, que é normal. E o Caleri, no final do jogo, ainda com aquela bola na trave. Mas é uma atmosfera diferente. E aí o torcedor, ele está assim, revoltado, porque o treinador não entendeu que o São Paulo poderia fazer 3, 4, 5 e não se complicar. Mas não poderia. Poderia. Eu vi um São Paulo, um bom primeiro tempo do São Paulo também. Poderia. Muito bom. É que vocês estão pensando depois da ação. Mas o São Paulo poderia ter construído isso antes. Também. Eu não achei, eu entendi a insatisfação do torcedor, compreendo perfeitamente. Mas não achei, como jogo, esse drama todo que está sendo... Achei que a história de mudar o Ferreirinha, dono da partida, já tinha 2, mudando exatamente, dando um caráter mais defensivo, chamando o adversário para o jogo, botando a Alianza Lima no jogo, ok. Só que isso não fez do jogo do São Paulo péssimo. Fez? É que foi 2-0, né? É que abre 2-0. Sim, mas tudo acontece depois dessa mudança. Olha, Como jogo até ali... Depois do Mas intervalo. só não foi pior, Mari, sabe por quê? Porque ganhou um jogo fora de casa. É como se você tivesse empatado fora e ganho dentro de casa. Então você tem um... Mas quando você faz 2-0 em casa, e da forma como aconteceu no primeiro tempo, realmente é para se lamentar o resultado. E tem uma Mas como coisa. jogo vocês acharam péssimo? Não. Eu acho que o São Paulo se perdeu em 15 minutos. O Zubeldia vai falar isso. Em 15 minutos tomou os 2 gols e realmente foi apático nesses 15 minutos. O que cobrou muito caro a vitória. E depois desses 15 minutos, quando vê que tem ainda possibilidade, é que eu te falei, ainda teve uma chance com o Lucas, outra com o Caleri. Não foi um jogo ruim, dentro da circunstância daquilo que o Zubeldia tem como material humano, né? Que não tem o Lucas, não tem o Oscar. Mais um jogo abaixo do Luciano, mais um jogo abaixo do Caleri, e mesmo Exato, assim... eu tô achando que tá sobrando muita conta para ele. Não. Tem que ser dividido. Tem jogadores ali que precisam voltar a ser, exatamente, e podem entregar a mais. Mas essa forma com que o Zubeldia tem trocado e colocado... Aí é um ponto de vista meu, uma observação. Não dá para colocar um menino aos 38, 40 para ele decidir o jogo como foi o Alves. Então vamos ver isso. Vamos ver como o São Paulo vem a campo e logo depois a gente mostra as substituições promovidas pelo Zubeldia. E aí eu tô com vocês. É que eu vi algumas críticas que o jogo foi horroroso. O jogo que o São Paulo fez não foi horroroso, não, gente. As substituições, de fato, não foram as melhores para quem vencia por 2-0 com 2 gols do que ele substituiu. Tem uma observação que eu esqueci. A saída do Arboleda foi importantíssimo para esse sistema defensivo se perder. Olha aí como ele mexeu. Diga lá, Rick. Ele perde o Arboleda por uma contusão, então ele tem que colocar, coloca o Juan no intervalo. E o Juan não entrou bem, ele não soube entender essa primeira linha de 4 e realmente o São Paulo tem dificuldade naquele gol ali
é uma desatenção absurda no gol de meio voleio, né? Ponto, assim, claro que o Zubeldia merece as críticas e os questionamentos pelas mudanças que ele fez. Agora, eu achei que o São Paulo voltou muito desatento. No segundo tempo foi uma desatenção, talvez baixou a intensidade de concentração, porque os gols são falhas de marcação. Desatenção na área. O gol que o cara faz aquela puxeta, que ele dá aquela meia bicicleta e tá sozinho na área. Não, e o primeiro, a tabela. No cruzamento, a tabela na diagonal, o cara entra sozinho na diagonal. A defesa estava posta do São Paulo. Então foi alguém que errou, alguém que não acompanhou. Isso é atenção, sabe? Porque se aquele gol ali, se tivesse uma marcação ali, não teria conseguido finalizar. E aí o resultado seria outro, entende? Eu sempre tive um treinador, acho que o Maestro também deve ter tido, que assim, a linha de 4, a última, que eu joguei muito tempo aqui, você nunca pode tomar por dentro. Se você tomar por dentro aqui, tá alguma coisa errada. O primeiro gol do São Paulo foi isso. O cara infiltra por dentro. Então, ou é o erro do lateral, que comeu bolo, né? Comeu amendoim, como a gente diz no interior, comeu amendoim. Porque ele tem que entender, aqui não passa. Deixa ele passar para lá, para aberto, porque aí é uma outra jogada. Ou ele vai cruzar, ou ele vai fazer uma jogada individual. Agora, por dentro dessas linhas aqui, não pode tomar. O São Paulo tomou esse gol. E no segundo, um cruzamento onde o cara tá sozinho dentro da área, ali na marca do pênalti, sem marcação, sem vigiar, sem tá pressionado. Claro que é o mérito do cara fazer aquele gol de voleio, mas ele teve a possibilidade de dar o voleio. Então, assim, algumas coisas aconteceram nesse sistema defensivo que não vinha acontecendo. E aí é a hora que você tá corretíssima, que não dá para colocar na conta do Zubeldia. Não dá para colocar na conta do treinador. Eu entendi a insatisfação com a substituição. Esse gol aí não pode. Alguém tá comendo bolo ali. Alguém comeu amendoim. Comer bolo é muito... Não é um... Porque ele é um meio-campista, né? Olha ali, ó, a defesa tá posta do São Paulo, ela tá alinhada. Tá marcando a bola. Tá marcando a bola. Como a gente brinca, tá no olho. Tá tentando tirar no olho. No olho é só remela. No olho é só remela, não dá pra marcar no olho. Libertadores, você não pode vacilar. Não adianta. Qualquer jogo você não pode vacilar. O clima da Libertadores, ele ainda mais, né? Você já viu que o Felipe Luiz, ele é perfeito na colocação dele, né, contra o Córdoba. Não dá para vacilar. Vacilou, você paga preço. Você paga caro. Foi o que o São Paulo fez. Fez um puta primeiro tempo, poderia ter feito, né, um jogo para respirar realmente, 6 pontos na Libertadores. Para dar uma paz pro Zubeldia. Para dar uma paz pro Zubeldia, tadinho, que tá difícil para ele. Tá 100% na tabela. 100% na tabela. Mas aí o que acontece? Deixou escapar. À toa, porque desatenção na Libertadores cobra... E deixou escapar em casa, né? O preço cobra caro. Aí o Maestro foi perfeito. Chateado. Não está muito, assim, se falando, porque ganhou fora de casa. Então, é a troca dos pontos. Ganhamos 1 fora e ganhamos 3 em casa. Você troca, né? Que foi ao contrário, ganhou 3 em casa e perdeu 2 em casa. Em relação à jogada do voleio, o Ramírez, uruguaio, por acaso, que jogou comigo, correu atrás do Rivelino, lembra, no Maracanã, isso lá atrás. Conhecido por... Ramírez era um cara que dava sempre um toque em relação a isso. Quando você está no centro da defesa, né, com a defesa postada, como disse a Jéssica, você tem que tocar no adversário para você saber onde é que ele está. Marca a distância dele. Se você não tocar no cara, é porque ele está longe, ele tem um movimento que você não vai conseguir chegar. Isso é a maior verdade, principalmente os zagueiros centrais. Tem uma bola que vai ser cruzada, toca no cara para saber onde é que ele está. Isso é uma regra. E a maior verdade. Foi exatamente a situação que teve. Mais longe que um braço não vai dar tempo. Não dá tempo. A gente vai ver, eu acho que o gol do Everaldo também. Você vê que ali você tem muito mais, os méritos são muito mais do Everaldo do que dos defensores. Você vê que quando ele bate, tem 2 defensores chegando. Mas aí a execução do movimento dele foi maior do que os zagueiros do São Paulo que bobearam e deixaram a finalização. Eu queria chamar a atenção para isso porque... Aliás, vamos falar do Zubeldia, então. Porque eu tenho visto muitas críticas sobre ele e é sempre assim, esse jogo vai ser decisivo. Esse aí é decisivo. Todo jogo é decisivo pro pobre do Zubeldia. Mas ontem ele não se ajudou, realmente. Eu estou aqui dando a minha opinião sobre a conta do São Paulo. Acho que deveria ser mais dividida. Mas ontem, realmente, ele não se ajudou. Vou voltar um pouquinho à temporada passada. O São Paulo foi eliminado pelo Botafogo nas quartas da Libertadores. Depois ele dá uma coletiva lamentando muito que para ele era a competição para o São Paulo. E eu concordei, tá? Sigo concordando. Aquela competição ali estava realmente boa para o São Paulo. Aí ele termina o Brasileirão em 6º lugar, tá? Em 2024, somando 59 pontos. No Paulistão esse ano... Ele foi eliminado pelo Palmeiras, e aí eu vou botar o asterisco, porque teve o pênalti. Não dá para botar na conta dele. Aquela eliminação ali, ela não foi exatamente na bola, não.
mas foi eliminado, né? Acaba caindo na semifinal. Empatou com o Sport na estreia do Brasileirão, empatou com o Atlético Mineiro. Aí na Libertadores, tudo pelo Brasileirão. Na Libertadores, como vocês já destacaram aqui, ele vence o Tajeres na estreia, né? E aí ontem ele acaba cedendo esse empate, porque até esse detalhe da história é importante. Ele não busca o empate. Se estivesse tomando de 2-0 e buscasse um 2-2, a história era outra. Força de reação. Ele cede o empate. Está vencendo por 2-0 e acaba cedendo e a partida termina em 2-2. 61 jogos, 28 vitórias, 18 empates, 15 derrotas, ou seja, tem 55% de aproveitamento o São Paulo do Zubeldia. Isso aqui a gente chamaria de ruim? Não, ruim não é, mas você não pode perder nesse percentual os jogos importantes, jogos decisivos. Mas, por exemplo, quando você perde para o Palmeiras, aí a gente tem que lembrar como que perdeu, né? Tudo bem, mas vai para a conta do percentual, não tem jeito. Vira número do mesmo jeito. Jogos importantes, como aconteceu também o ano passado, quando foi eliminado. O trabalho não é ruim, né? Mas o ano passado teve até o... Lembra do pênalti? Foi por mas são sempre episódios. Ali. Por isso é que eu concordei com ele. Tem sempre episódios que você ganha ou você perde com episódios desse tipo, entendeu? A favor ou contra. Isso aí não adianta. Se você for procurar em todos os clubes, né? Isso acontece, né? Muitas vezes você ganha por uma dose de sorte. Muitas vezes você ganha por incompetência do adversário. Mas, na maioria, você tem que ganhar pela tua competência. É por isso que, normalmente, se aceita mais de 65% para cima de aproveitamento dos treinadores. Eu acho que tem jogos que o São Paulo não atua bem. Acho que esse é o problema. O jogo contra o Sport e contra o Galo foram jogos em que o São Paulo foi mal. Só empatou contra o Galo porque o Rafael salvou. Contra o Sport foi um jogo muito sem inspiração. Então, essas oscilações que eu acho que falta, que o São Paulo não convence o torcedor. E o torcedor vai estar sempre lá. Poxa, mas tinha que jogar mais. Poxa, mas o elenco pode render mais. Poxa, por que não está dando certo? Então, fica aquela dúvida no torcedor. E aí, sempre o trabalho do treinador, quando for assim, ele vai ser contestado. E nesses jogos contra a Sport, mesmo que o São Paulo, quando não tenha Lucas e Oscar, que são dois jogadores que, obviamente, fazem muita falta, ao meu ver, ainda tem elenco para fazer um jogo diferente. O Zubeldia, é importante a gente lembrar, né? Ele é um treinador que ele vem de carreira, uma carreira curta, ele é jovem ainda, mas num jogo de transição, de velocidade, de pontas que atacam bastante o espaço, que correm bastante e que fazem um contra um. E quando o São Paulo joga com o Oscar e com o Lucas, é um jogo de cadência. Com o Caleri e com o Luciano, é um jogo de cadência. Então, eu acho que ali tem um pouquinho dessa incompatibilidade do perfil do treinador com o perfil do elenco do São Paulo. Ontem o São Paulo jogou com dois pontas de velocidade, Ferreirinha e com o Lucas. Jogadores que fazem um contra um, que partem para cima, tem mais a ver com o estilo do Zubeldia, talvez por isso que o primeiro tempo foi tão melhor. Pode ser, eu acho que é um ponto a se discutir. Mas a verdade é que o São Paulo ele vem dessas oscilações. Depende, às vezes, da escalação, mas talvez depende também do estilo do treinador. Tem só uma observação, Mari. Claro. O Dorival está no mercado. É sério. Capitão, a pressão sempre vai estar ali, né? Capitão, Não, e aí a pressão aumenta, é sério. que aumenta? Já se falou muito ontem. Porque, gente, então, mas aí olha Já só. se falou demais. Jéssica falou do esporte e eu acho que a gente tem que entender a postura de treinador, de conjunto, né? Treinador, time, e as mensagens que são passadas ali nas entrelinhas de uma decisão de 11 inicial, de um desempenho que às vezes a gente fala, ali de repente podia dar para entregar mais. O próprio esporte, com quem o São Paulo empata. O jogo do Palmeiras também é decidido num lance que, não vamos falar, decidiu o jogo. E quando o Sport, São Paulo erra um pênalti, né? Contra o Sport, exatamente. Contra exatamente o Sport. Então, o que eu estava falando das entrelinhas, inclusive se aplica também ao Felipe Luiz, que você trouxe. Quando o Flamengo vai a campo, vai para o Maracanã, com uma equipe mista, sendo que o jogo seguinte vale por uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro, é contra um Grêmio que não está apresentando até aqui a melhor das suas temporadas. O treinador já passou a sua mensagem. A gente acha que não vai ter tanta dificuldade, eu entendo assim. A dificuldade, eu acho que ela vai existir sempre, né? Mas aí você escolhe, quando você escolhe... Principalmente o Campeonato Brasileiro desse ano. Você tem 7 times com a mesma pontuação. Mas isso justifica... Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive. Isso justifica, por exemplo, poupar seu time na Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro? Numa terceira rodada ainda? Mas olha que em outros anos, né, foi ao contrário, né? Você ia com a força máxima na Libertadores. Exato. E poupava no Campeonato Brasileiro. Qual é a prioridade? Segundo o Boto, o brasileiro. Né? Não sei se tem alguma influência sobre a decisão do Felipe Luiz, mas segundo o Boto, é o brasileiro. Na minha cabeça, eu vi o seguinte, ele hoje tem à disposição, eu acho que o departamento médico do Flamengo, com a
chegada do Pedro, zerou. Não tem mais ninguém, inclusive com o Danilo, que já está à disposição. Então, como ele tem um elenco muito equilibrado, vou começar a dar uma girada nessa galera para que eu possa manter o nível de atuação do mesmo jeito. Só que é diferente. O Varela não é o Wesley, entendeu? O substituto do Gerson não é o Gerson. Mas que também não fez um bom jogo, Wesley. Não. Inclusive o pênalti também marcado por um atleta da equipe titular. Se você for pegar o segundo... E o Bruno Henrique, que jogou os 90 minutos? Não, o Bruno só fez uma jogada, que foi a jogada que eu voltei seria o no pênalti. Flamengo porque nós falamos sobre o Zubeldia e a mudança que ele fez. E para mim, eu entendi o recado que o Rick também entende. Ali ele fala, ó, agora tá dominado. É controle aqui, temos 2-0, tá? E às vezes você erra nessa... Às vezes você erra nessa avaliação. E ele não tem como saber se ele vai errar ou não. Né? Na cabeça dele, eu vou tirar meu atleta que foi o destaque do primeiro tempo, já vou poupar pensando no próximo jogo e vou colocar um cara ali que tem um entendimento, né? Que o Wendel tem um entendimento, é um lateral, mas ele sabe jogar numa segunda linha e vai reforçar ali para não ter contra-ataque, para não ficar sobrecarregado. Só que, como diz no interior, tira o céu pela culatra. Ele errou. Porque ele poderia continuar dando intensidade, espremendo mais o Alianza Lima, e não foi isso que aconteceu. Aí 15 minutos sonolentos, e aí até o Ferrarese fala, de bobeira, de apatia, custou caro. Custou caro porque eram 3 pontos, e aí ele já podia até fazer essa minutagem no próximo jogo da Libertadores, tirar quem ele quisesse, porque aí já tem 6 pontos, né, no grupo. Não, agora ele vai ter que correr risco mais uma vez, porque ficou com 4. Então, todo o planejamento, ou tudo aquilo que ele achou que ia dar certo, não deu. E aí entra aquilo que eu falei. Além das substituições que ele fez de forma equivocada, que o torcedor fala, né? Não sou eu que estou falando, aí eu também tenho embasamento do que eu acho, tem a pressão do Dorival estar no mercado. Então, toda hora que o São Paulo jogar mal ou abaixo daquilo que o torcedor acha que pode ser, o Zubeldia vai estar na panela de pressão. E o Dorival vai vir sempre, né? E o Dorival? Sempre. Até porque ele está no mercado agora. E o último vencedor. Exatamente. Né? Ia falar que um título histórico, um corte recente é o Dorival, que é o título inédito. Então, assim, tem a ver com o Zubeldia? Também. Mas tem a ver agora com a saída do Dorival e ele está no mercado. Outra coisa, me diga quando que esse casamento Zubeldia e São Paulo, ele ficou, vamos dizer, numa tranquilidade. Não teve paz, não teve lua de mel até hoje. Qual foi a sinergia que aconteceu, a empatia? Então, mas a minha pergunta é essa, por quê? Não mereceu em momento nenhum uma avaliação um pouco mais romântica, não? Eu acho que é questão de característica. Do Zubeldia. Do Zubeldia. É isso. Tem uma incompatibilidade. Não casou, Não casa. Ele tem uma ideia que é de um jogo pelos lados do campo, vertical, e o São Paulo, o time titular, é um time de cadência. Ali tem uma... Então ele não consegue extrair o melhor do Lucas, o melhor do Oscar, que são jogadores que sempre vão jogar bem, porque são de extrema qualidade, jogadores de nível de seleção brasileira. Então, e tem o Caleri, tem o Luciano. O Luciano tem as suas oscilações, é verdade. O Caleri não passa por um bom momento. Mas esse quarteto, a gente nunca viu esse quarteto brilhar. Não vimos esse quarteto jogando junto brilhar. Mas a gente sabe que pode. Fala, nação tricolor, tudo na paz com você? Rapaziada, não dá pra entender São Paulo, né? São Paulo vencendo por 2-0 ali no primeiro tempo. Foi pro intervalo com a vantagem. Eu achei que o São Paulo ia ampliar essa vantagem. Mas São Paulo acabou deixando o Alianza Lima empatar, né? Nada contra o Alianza Lima. Mas não dá, né? Puta vacilo de São Paulo. O Caleri, eu gosto dele. O cara é guerreiro, brilha em campo, mas tá na hora de pegar um banco, né? Não sei como é que tá o Rian Francisco nos treinos, né? Não sei se ele tá indo bem nos treinos, se ele está indo mal, por isso que o Zubeldia não tá dando uma chance pra ele. Não sei, não posso dizer nada a respeito do Rian Francisco, né? Mas o André Silva pode entrar aí no lugar do Caleri, né? Na hora do Caleri pegar um banquinho aí, o André Silva acho que seria um bom nome aí pra ficar no lugar dele. Outro que também não tá jogando nada é o Luciano, né? O Luciano ontem sumiu durante a partida. Tá na hora de pegar um banquinho também. Ou trocar de posição, né? Sabe que o Luciano rende melhor como segundo atacante, né? O Zubeldia poderia cair como segundo atacante, né? E colocar o Matheus Alves no lugar do Luciano, né? O Matheus Alves entrou bem como do esporte, né? No finalzinho. Ontem também entrou... Não deu pra analisar muito ontem, né? Mas ele entrou com vontade. Você viu como é que tava com vontade. Chegou até a dar um chute ali a gol. Então eu daria uma chance aí pro Matheus Alves, né? A verdade é que o São Paulo dormiu ali no segundo tempo, né? Ninguém marcou, ninguém pressionou, só assistiu os caras jogar bola, né? Time grande não pode aceitar esse tipo de postura. Empatar com a Alianza Lima dentro de casa é como se fosse uma derrota, rapaziada.